Buenos dias, buenas tardes. Bem, eu vou ler o que escrevi, porque vou ler em espanhol para não falar em portunhol. Pero uma tradução muito sencilla. Bem, para analisar a situação atual de Brasil, é necessário retroceder um pouco. Destaquei 4 hitos que considero mais relevantes. 1, a Operação Lava Jato, que ocorreu entre 2014 e 2021. 2, o golpe de Estado jurídico parlamentar e mediático de Dilma Rousseff, em 2016. 3, a detenção de Lula e a eleição de Bolsonaro, em 2018. E 4, a eleição de Lula em 2022. A Operação Lava Jato, que ocorreu começou em 2014, foi um conjunto de investigações realizadas por a Polícia Federal com o objetivo de investigar um esquema de lavado de dinheiro que involucrou mil milhões de reais em subornos, involucrando empresas públicas, como a Petrobras, contratistas e agentes públicos. À frente da operação estava Luiz Sérgio Moro e uma equipe de fiscais com Daltan Dallagnol como coordenador, que operavam desde a cidade de Curitiba, capital da província do Paraná. Sérgio Moro arrestou a Lula em 2018, foi ministro de Justiça de Bolsonaro em 2019 e 2020 e elegido senador em 2022. Bem, em junho de 2019, a Interceptação publicou vários artigos, uma revista, um site, publicou vários artigos basados em informações obtidas por um estafador de conversações privadas realizadas em el Telegram entre os fiscais da Operação Lava Jato e o juiz, que mostraram discussões internas, informação privilegiada de juiz e os fiscais, e articulações entre juiz e fiscais para manter preso Lula. Com base na divulgação dessas conversas e em denúncias dos advogados de Lula, inclusive lawfare contra Lula, Sérgio Moro foi considerado um juiz parcial pelo Supremo Tribunal Federal em 2021, o que levou à anulação de todos os atos contra Lula, em âmbito desta Operação Lava Jato. Moro foi elegido senador em 2022 e seu mandato poderá ser cassado por abuso de poder econômico, e está prestes a isto ocorrer, irregularidades no financiamento de sua campanha eleitoral, ademais responde por vários processos que poderão levá-lo à prisão. Daltan Dallagnol, que foi principal fiscal dessa operação, foi elegido deputado federal em 2022 e seu mandato foi cassado em 16 de maio de 2023, porque, segundo a lei brasileira, não podia haver sido candidato. Antecipou seu pedido de destituição do cargo de fiscal quando era objeto de 15 procedimentos administrativos em curso em Conselho Nacional do Ministério Público. Assim que já foi cassado ou não. O segundo foi o impeachment de Dilma Rousseff, né? Que era do PT, elegida por seu segundo mandato em 2014, e foi vítima de um golpe legal parlamentar e mediático, traicionada por seu vice-presidente Michel Temer, quem se manteve no poder até 2018. Sérgio Moro, difundiu conversações gravadas ilegalmente pela presidenta Dilma, então presidente da República, que contribuiu com o golpe. Dilma é atualmente presidenta do Banco del BRICS, assim que o mundo dá voltas. Michel Temer, de 2016 a 2018, assumiu a presidência e implementou na política de austeridade ultra-neoliberal, políticas antidistributivas, através de um regime fiscal denominado teto de gastos, por meio de uma emenda constitucional, que limitou o gasto público durante 20 anos, incluindo os gastos com a saúde, que só poderiam incrementar-se por la inflação anual
sin considerar cambios en el perfil epidemiológico, crecimiento populacional, cambio en la pirámide de edad. El impacto de este régimen, que continuó en el gobierno de Bolsonaro, afectó profundamente las políticas públicas y el derecho a la salud en Brasil en este periodo. Bem, no terceiro, Bolsonaro de 2018 a 2022. A eleição de Bolsonaro só foi possível porque o juiz Sérgio Moro arrestou a Lula em abril de 2018, quando sua reeleição era segura. Lula esteve detenido durante 580 dias em la Polícia Federal de Curitiba. Bolsonaro foi o governo, para nós outros, foi o governo mais destrutivo que ha vivido o Brasil desde a República. Militarizou o governo com mais de 10 mil militares em posto de comando, incluso no Ministério de Saúde. A coincidência deste governo negacionista, racista, anti-ciência, basado em fake news e a propagação do ódio e os rasgos fascistas com a pandemia, se saldou com mais de 700 mil mortes, cientos deles possivelmente preveníveis. A segunda taxa de mortalidade mais alta por cada 100 mil habitantes no mundo, só nos quedamos atrás dos Estados Unidos. A tragédia não foi maior porque a estrutura do Sistema Único de Saúde garantiza a autonomia de gestão aos governadores e alcaldes, que em ausência em contra do governo federal, atuaram para combater a pandemia. A destruição incluiu, do governo Bolsonaro, o desmantelamento das estruturas de participação popular com a extensão de dezenas de conselhos e espaços de participação. No campo da saúde, a participação seguiu garantizada na Constituição Federal, por lo que os conselhos de saúde não puderam cerrar-se e constituíram-se, especialmente o Conselho Nacional de Saúde, em um espaço de resistência e de denúncia. Ademais da ação de governadores e alcaldes, entidades do movimento reformador da saúde, como SEBES, Abrasco, Rede Unida e dezenas de outros movimentos acadêmicos, sindicais e sociais, se uniram em lo que se denominou Frente por la Vida. E esta frente foi muito importante durante a pandemia e sigue agora. Ela resistiu, lutou contra a pandemia, contribuiu com documentos, orientações e denúncias, incluindo a realização de uma conferência livre que começou nos locais, regionais, e fez a nacional em agosto de 2021, cujo informe final foi entregue ao então candidato Lula, com proposta de política sanitária para seu futuro governo. Bem, em 2022, foi eleito Lula. A vitória de Lula, por pouco mais de 2 milhões de votos, uma diferença menor que 2%, foi, em realidade, a maior vitória que pudimos ter. Ocorreu em meio a uma campanha em la que Bolsonaro não lo apostou todo, usou a máquina pública, repartiu dinheiro em uma clara compra de votos, construiu um sistema de fabricação de notícias falsas, com vínculos internacionais, usou a polícia em el dia das eleições para impedir que os votantes de Lula chegassem até o local de votação. Não reconheceu a vitória de Lula e 3 dias antes de terminar seu mandato, viajou aos Estados Unidos, fugido. A sociedade brasileira, que já estava dividida desde a campanha de 2018, saiu das eleições de 2022 com profundas cicatrizes e tardará a envolver-se numa sociedade pacífica e unida. Em el dia da posse de Lula, em 1º de janeiro de 2023, Lula revocou dezenas de decretos de Bolsonaro, incluindo o teto do gasto. Pero em 8 de janeiro de 2023, sofrimos um intento de golpe de Estado com a invasão e destruição das casas dos 3 poderes, Congresso, Palácio de Governo e a sede da Corte Suprema, que se veniam articulando desde a derrota de Bolsonaro em 31 de outubro de 2021.
Contou esta tentativa de golpe com a conivência do exército, setores da economia, em especial o agronegócio, e grupos religiosos vinculados a igrejas evangélicas. Todavia, estamos agora em processo desde janeiro, com processos, e temos mais de 1.000 presos que seguem sendo, muitos deles já condenados, pero seguem presos e em processo de investigação. Bem, Lula foi eleito presidente, pero com um Congresso muito conservador e tem que lidar com ele para poder governar. E a composição dos ministérios assegurou que os ministérios das áreas sociais como saúde, educação e outros estão liderados por pessoas com experiência na matéria. Criou o Ministério dos Povos Originários, né? E colocou na presidência do Ministério Ambiental Marina Silva, que é uma pessoa conhecida internacionalmente. Lígia Trindade, que era presidente da Fiocruz e trabalhou muito durante a pandemia, foi elegida para ser ministra de Saúde com o apoio incondicional de Lula. Em pouco mais de 6 meses de governo, Lula atuou em 2 frentes. Externa, reposicionando o Brasil na dinâmica internacional, com ênfase no tema ambiental, na integração regional e na construção de um mundo multipolar. Em nível doméstico, nacional, enfrentou na crise humanitária e de saúde do povo Yanomami por la mineria ilegal e da desflorestação da Amazônia incentivada por Bolsonaro. Estamos reconstruindo a terra arrasada que deixou Bolsonaro, especialmente no campo das políticas sociais, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, que é uma de viviendas populares, financiamento para as universidades, becas para estudantes de pós-grado, recursos para investigação, conselho, reativando dezenas de conselhos em diversas áreas, ciência e tecnologia, direitos humanos, e agora está levando a cabo um plano que chama Plano Plurianual, PPA, Plano Plurianual Participativo, onde está escutando a população em todos os estados, as províncias, para decidir onde investir os recursos em próximo ano. Em campo ideológico e político, seguimos tendo muitos problemas. No Congresso, a direita logrou criar uma CPI, uma comissão de inquérito para criminalizar o MST, que é o movimento social mais grande do Brasil e, quizá, da América Latina. Os bolsonaristas avançam hacia a agressão física, como hicieron viernes passado contra o ministro do Supremo Tribunal Federal em um aeroporto em Roma. Em saúde, recuperou no campo da saúde vários programas como a vacinação, a farmácia popular, que é para permitir acesso a medicamentos gratuitos para a população, o programa Mais Médicos, que já abriu 15.000 vagas e até o final do ano será 25.000 médicos. Está revisando política de financiamento da atenção primária à saúde, recomposição financeira para a saúde mental, retomou a financiação de equipes multidisciplinários de apoio à estratégia de saúde da família, garantizou o pago mínimo para a equipe de enfermeria, entre outras ações. A pandemia mostrou a importância do SUS para toda a população, ganhou relevância e Lula parece que assumiu a saúde como central em seu governo. Assim que estamos felizes de haberlo deixado atrás a Bolsonaro e que passou, pero sem olvidar nem anistiar a los responsáveis de tantos reveses que hemos vivido nos últimos 4 anos. De 2 a 5 de julho, para encerrar, realizamos a 17ª Conferência Nacional de Saúde, com a participação de 4.500 delegados e mais de 500 invitados e observadores, muitos de Latinoamérica, que inclusive estão aqui. As conferências se realizam a cada 4 anos, com cenários municipais, estatais, provinciais e nacionais. Os delegados estão compostos por 3 segmentos: usuários, 50%, trabalhadores de saúde, 25%, e gestores e prestadores, 25%.
1.190 propostas que passaram por conferências municipais e estatais foram analisadas e votadas durante a 17ª conferência, que agora foi em julho. Devem ser tenidos em conta estas propostas para a elaboração de políticas de saúde em todo o território nacional. Assim que hoje estamos respirando outra realidade, onde a participação social ganha relevância. Muitas graças.